nunca pensei em fazer o meu trabalho pensando num aumento, num reconhecimento financeiro. Eu sempre pensei em fazer o meu melhor, porque o meu pensamento sempre foi esse de que se eu fizer bem, eu vou ser reconhecido, não vou precisar correr atrás disso. Mas, em outros momentos, eu percebi que sim, eu precisava mostrar que eu estava fazendo. Não só fazer, mas mostrar que eu estava fazendo. Independente de qual área você trabalhe, faça sempre o seu melhor. Seja o seu melhor profissional, porque é um jogo de acordos. O seu acordo, não estou satisfeito com o salário, ok, mas até para você sair daquela empresa para ir para uma outra, você tem que ser um excelente profissional. Se você não for um bom profissional para ir para uma outra empresa, você vai escolher errado. Se você estiver empurrando com a barriga porque eu estou procurando outra coisa, você vai escolher errado. Então faça sempre o seu melhor. O trabalho é o mesmo, a dor vai ser a mesma. Faça sempre o seu melhor. Seja profissional. Alô, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos! Como é que vocês estão por aí? Todos bem? Tô feliz de estar aqui com você para a gente poder aprender hoje com mais uma pessoa, com mais uma história que com certeza vai dar algum norte ou para nossa vida pessoal ou para nossa vida profissional. E eu quero que você crie expectativa para aquilo que a gente vai aprender aqui juntos. Antes de eu apresentar aqui o convidado para você, quero saber se você já é inscrito no nosso canal. Se você não for inscrito no canal, preciso dizer que você vai ganhar pelo menos uns 10 quilos a mais até o fim. Brincadeira, não vai não. Mas se inscreve no canal, não custa nada. Nosso podcast está crescendo, a nossa mensagem está chegando mais longe. Eu quero agradecer a você e a sua audiência por estarem aqui conosco. E, sem mais delongas, hoje estou tendo o prazer de receber aqui no nosso podcast, o Alan Gabi. Cara, que prazer, hein? Prazer, finalmente estar aqui com você. Já tive alguns convites, infelizmente não pude estar aqui, mas tudo no momento correto, né? Exato. Uma pergunta assim, pontual. A gente vai falar de futebol aqui ou não? Infelizmente, não é um assunto permitido por hoje, mas é bem interessante. Só pra você entender aí o contexto, hoje é um dia depois que o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. E ele veio no carro comigo de São Paulo até o centro de Osasco, a gente falando... Não falo desse assunto não, eu tive piedade dele, tá? Mas vamos lá, cara. Tô feliz de ter você aqui, porque o Desenvolva-se Cast ele é muito voltado pra carreira. Como que a gente desenvolve uma carreira saudável, uma carreira que gere retorno tanto financeiro, mas também de vida. Putz, aquilo que eu tô seguindo, aquilo que eu tô planejando, é um caminho bom? A ideia aqui é sempre trazer essa provocação pra galera. Eu tô no meu caminho, eu tô perdido. E, cara, a gente vai ter a oportunidade de aprender com você. Hoje você tá com quantos anos? 35. 35 anos de idade, quantos anos na mesma profissão? Na mesma profissão, 17 e contando, quase 18. Quase a maior idade já de profissão. Hoje você atua como arquiteto de soluções, certo? Isso, arquiteto de soluções. Trabalho com solução de alguns clientes, então são clientes grandes. Chegar a esse ponto não é fácil, mas passei por muita coisa durante a minha carreira com desenvolvimento de sistemas, então... sempre uma escada, né? Sempre uma escada. Legal. Vamos lá. Hoje você é arquiteto, mas nem sempre foi assim. Eu quero saber do Alan quando ele olhou pro mercado lá atrás. Primeiro, com que idade você entrou na carreira de TI? E o que você viu que você olhou e falou, cara, isso daqui faz sentido pra minha trajetória? Perfeito. Bom, a minha trajetória, ela começou quando eu tinha 16 anos. Quando eu tomei a decisão de qual curso técnico fazer. Tá. A minha região, né, onde eu moro, ela é uma região de desenvolvimento muito voltado à indústria siderúrgica, na verdade de metais. Sim. Então, a minha família me pressionava um pouco sobre os estudos e para que eu me desenvolvesse como mecânico, porque era o que tinha mercado na região. Mas por contato com algumas pessoas, com alguns amigos que já viam o computador naquela época não só como um brinquedo, porque ainda na época de lan house, de jogos, eles não viam só como um brinquedo, começaram a se desenvolver nisso e literalmente eu fui contra a minha família e escolhi o curso técnico em informática por isso. Digo que foi a melhor decisão e a mais acertada da minha vida, porque eu me apaixonei pela programação naquele momento que eu comecei
que eu vi o código pela primeira vez, eu me apaixonei e era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Parte da decisão de fazer informática, ela veio por um desejo de criança, que eu sempre quis trabalhar com 3 coisas. Administração, gostava de fazer as coisas funcionarem. Marketing, sempre achei muito legal a parte de publicidade. E construção, de literalmente construir algo até ela estar pronta do zero. Uhum. E eu posso dizer que a informática, que a programação me deu insumos para eu poder realizar esses meus 3 desejos. Hoje Até no marketing? Principalmente no marketing nos últimos anos, posso dizer isso. Porque como programador no meu início de carreira, eu sempre fui, como todos os outros, muito calado. Tinha problemas de comunicação, até o momento em que eu fui desafiado a vender o meu trabalho dentro da empresa onde eu trabalhava. Como que isso aconteceu, cara? Num momento de frustração dentro da empresa que eu trabalhava, via pessoas que tinham menos capacidade técnica e menos resultados do que eu, tendo resultados financeiros muito mais interessantes. E eu questionei o meu chefe na época o porquê disso, e ele me disse com todas as letras de que ele não sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque ele não via o meu trabalho. Uhum. Então eu percebi que eu precisava literalmente vender o que eu estava fazendo. E eu comecei a fazer isso, percebi que se eu preciso vender o meu trabalho para dentro da empresa, eu posso fazer isso para fora também. E foi o que aconteceu. Eu fiz alguns cursos na área de programação para trocar de linguagem de programação na época. E também já na parte de soft skills. Uhum. Comecei a me comunicar melhor, comecei a vender o meu trabalho melhor e fiquei viciado naquele resultado. Troquei de empresa naquele momento, os meus resultados financeiros cresceram exponencialmente e você fica realmente viciado nesse assunto. Então, sim, o marketing também foi uma das realizações que a informática trouxe para mim. Cara, isso que você tá falando é ouro. Isso que você tá falando é ouro, porque muita gente acaba tendo aquela dor de, putz, mas por que a empresa não me reconhece? Mas por que eu não cresço? Por que eu não recebo aumento e a fulana ou o Beltrano recebe e eu não tô recebendo? Primeira coisa que eu aprendo da sua história é uma tal de uma indignação, que você olha e fala, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? E aí você se posiciona. Eu acredito que só tem 2 tipos de pessoas nessa vida, os incomodados e os acomodados. No caso, você não ficou acomodado, você ficou incomodado em relação a isso. Depois, você entendeu o que você precisava fazer para poder crescer. E depois, você pagou o preço do crescimento, que, cara, não tem jeito. É aprender coisas novas, habilidades novas e se posicionar para mostrar aquilo que você aprendeu. Isso é fantástico, cara. Perfeito, foi exatamente isso. Uma frase que eu trago para minha vida depois disso é de que o primeiro passo para se resolver um problema é você assumir que você tem esse problema. E essa frase que o meu chefe me disse na época não foi algo que eu queria escutar naquele momento, mas foi algo que eu precisava ouvir e que mudou totalmente a minha carreira. Posso não ter ficado contente naquele momento, mas sou agradecido por tudo que aconteceu e por ele ter me aberto os olhos para outras coisas além de só a programação. Que legal, cara, que legal. E aí, você começou a se enveredar nessa tua atuação de aprender sobre um produto e aí subir nos palcos da vida, né? Buscar as oportunidades. E qual que foi o teu trajeto, cara? Bom, vamos lá. A minha trajetória desde o início, né? Eu fiz curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Tive sorte de encontrar algumas pessoas na minha vida
Um deles foi o meu professor de banco de dados no início do curso técnico, que me indicou a oportunidade que estava aberta na empresa onde ele trabalhava. A empresa, ela tinha esse viés dentro da escola ali também, né, do curso, e pude participar do processo seletivo e terminei meu curso técnico em dezembro e em janeiro eu estava empregado. Caramba. Foi realmente... a sorte ajuda as pessoas que se preparam, né? Então, sim, eu me preparei muito para aquilo ali, tive a competência de começar ali e também tive a oportunidade de ser ajudado por pessoas que viram o potencial no que eu tinha. Comecei a trabalhar ali dentro da empresa, momento exatamente que precisava para a empresa também. Passei meu estágio na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, para quem é do interior de São Paulo e para uma cidade em outro estado para poder fazer o estágio, paguei o preço por isso também. Me desafiei quanto a isso, mas eu aprendi muito. Me propus a aprender muito com todos que estavam ali. Então, eu já estava na cara do cliente. Para um programador é sempre complicado você estar de frente com o cliente naquele momento. Tímido, não tinha nem 18 anos na época, então era a primeira vez que eu saía do estado sozinho, foi realmente uma experiência dolorosa, mas necessária. Aprendi com muita gente ali, pessoas que queriam me desenvolver, me ensinar, evoluir com essas pessoas e trabalhei com elas por quase 9 anos. Nossa. Com desenvolvimento de sistemas para prefeituras na época e pude participar desse momento da minha primeira transformação digital, digamos assim. Na época foi a nota fiscal eletrônica. Foi o primeiro sistema que eu desenvolvi com a ajuda de outras pessoas, claro, já depois de certo tempo de casa na empresa, pude participar do desenvolvimento de um produto do zero. Caramba, que legal. Literalmente, a gente recebeu a lei da cidade e desenvolvemos um produto do zero. Foram 2 anos de muito trabalho com todos os envolvidos e posso dizer que é uma das minhas maiores realizações profissionais até hoje. Porque é o sistema que eu faço a emissão da minha nota fiscal hoje. Caramba! Eu desenvolvi o sistema, já saí da empresa há 7 anos, mas tenho amigos que trabalham por lá ainda, mas é um sistema que eu desenvolvi e hoje eu estou do outro lado como cliente dele. Então, a minha maior realização até hoje, uma das minhas maiores realizações foi essa. É muito bom quando você percebe o impacto que você gera ali na vida do consumidor final, né? Sim, é uma das certeza. dores que boa parte dessa nova geração não consegue entender, né? O impacto que tem o trabalho que eles desenvolvem. Uma coisa interessante que você acabou falando, né? E eu bato sempre muito na tecla com qualquer mentorado que aparece na minha vida. Seja um head, seja alguém do nível ali sênior, não importa, cara. Eu falo o seguinte, networking, você deve investir e não deve perder a oportunidade de investimento. Olha só, o teu professor acabou te fazendo uma indicação, Sim. não é? E as pessoas não consideram que toda interação que a gente acaba tendo, cara, é uma oportunidade que a gente tem de se vender, não é? De se apresentar o conhecimento que tem, aquilo que faz, e tem gente que despreza isso, cara, deixa passar, ou meramente não investe nisso. É um problema, não? Sim, sem dúvidas. Claro, depois que eu aprendi a me vender realmente, ficou tudo mais claro, mais simples para mim. Mas por gostar tanto dessa minha área, por gostar tanto da área de programação, eu sempre gostei de falar muito com as pessoas da área, sempre participei muito de eventos na região e de pessoas que desenvolviam os eventos. Então isso também me ajudou a sempre estar atualizado ali naquele momento.
E sempre conversando com pessoas que hoje são reconhecidas como grandes direcionadores da área de programação, eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja num bar com eles durante eventos que aconteciam. Então, posso dizer que tive contatos com diversas pessoas quando elas ainda estavam começando também. Uhum. Então, você se mostrar não quer dizer que você está sendo soberbo. Você mostrar o que você sabe fazer. Porque em algum momento, alguém vai precisar do que você sabe. Exato. Muito bom. Muito bom. Cara, o que você acredita que foi um fator chave para o seu crescimento profissional? Você é um profissional e tem várias outras pessoas no mundo que sabem coisas parecidas com aquelas que você sabe. Mas todo mundo tem um diferencial, não é? No mínimo, ponto de vista ali sobre um tema. Mas o que você acredita que foi... Putz, Thiago, eu investi em soft skill, eu investi em relacionamento, eu fui em eventos. O que te fez, na tua visão, ter esse teu crescimento que hoje você tem? Eu acredito que o grande diferencial que eu tive durante toda a minha carreira é querer que as coisas funcionem. Não me interessa se eu sei ou não. Não interessa o trabalho que vai resolver o problema. Eu sempre gostei de resolver problemas, seja ele via programação, seja ele via uma conversa, mas resolver problemas sempre foi um diferencial. Então, organização, como eu disse, um dos meus sonhos era administrar, então organizar o que precisa ser feito, direcionar para quem precisa e ser prático na solução. Ter um direcionamento. Eu sempre gostei muito disso e ajudar as pessoas a se direcionarem. Me envolvo em toda a parte, em todo o processo de desenvolvimento. Quero saber o porquê de um botão ser de uma cor ou de outra, o porquê de uma borda ser arredondada ou não, o que isso vai fazer de diferença para o usuário. Eu sempre me importei com todo o processo. Então, entendo que esse é um diferencial, não fazer só o básico. Claro, tem dias que o seu máximo não é o mesmo do anterior, mas eu sempre me preocupei em fazer o meu máximo e sempre me preocupei com todo o processo, não só com fazer o que me pediram, não só fazer o que foi proposto, mas o que mais eu posso fazer para melhorar? O que mais posso fazer de diferente? Isso aqui, se eu fizer isso aqui, o cliente vai resolver o problema do cliente, tá? Mas se eu fizer uma vírgula a mais, eu vou resolver o problema de 10 outros clientes. Então, sempre me preocupei com isso. Que legal, cara. A gente veio no carro conversando sobre a importância de você ter uma carreira como se fosse o teu negócio, não é? Muitas pessoas falam, eu não vou fazer isso para essa empresa, porque essa empresa não merece. Por quê? Mas porque essa empresa não me reconhece, porque eu não recebo aumento, ou qualquer coisa do gênero. Mas, na realidade, todo mundo que está empregado em uma empresa é como se ele tivesse a própria empresa dele, porque a gente está falando de uma carreira que aquela pessoa tem. E se ela aprende aquilo e faz bem, faz com excelência, ela está construindo uma marca, que é o quê? O nome dela, não é? E aí, quando você me fala sobre fazer bem e fazer além, me lembra muito o conceito que eu gosto bastante, que é o de servir, não é? Parece que, com o passar do tempo, a coisa vai ficando é só dinheiro, ou é só um trabalho, ou é só um job que eu tenho para fazer. Mas, cara, quem é o usuário final que tá lá na ponta desse app que você tá desenvolvendo? Quem é a pessoa que vai ser impactada por uma função que você desenvolveu ali que vai ser melhor ou vai ser pior? Sabe? Então, na minha visão, quando você fala sobre fazer bem, fazer com excelência, me vem muito esse aspecto de servir, né? Servir os outros, servir as pessoas bem, e aí não tem como o seu trabalho não ser reconhecido, né? Ele acaba voltando em algum grau. Você acaba crescendo, certo? Sim, perfeito.
Eu nunca pensei nessa questão de... claro, isso é consequência, mas eu nunca pensei em fazer o meu trabalho pensando num aumento, num reconhecimento financeiro. Eu sempre pensei em fazer o meu melhor, porque o meu pensamento sempre foi esse de que se eu fizer bem, eu vou ser reconhecido, não vou precisar correr atrás disso. Mas, em outros momentos, eu percebi que sim, eu precisava mostrar que eu estava fazendo. Não só fazer, mas mostrar que eu estava fazendo. Intencionalmente. Intencionalmente, claro. E uma conversa que eu tenho recente com alguns amigos é que, independente de qual área você trabalhe, faça sempre o seu melhor. Seja o seu melhor profissional. Porque é um jogo de acordos. O seu acordo não estou satisfeito com o salário. Ok, mas até para você sair daquela empresa para ir para uma outra, você tem que ser um excelente profissional. Sim. Se você não for um bom profissional para ir para uma outra empresa, você vai escolher errado. Se você estiver empurrando com a barriga porque eu estou procurando outra coisa, você vai escolher errado. Então, faça sempre o seu melhor. O trabalho é o mesmo. A dor vai ser a mesma. Faça sempre o seu melhor. Seja profissional. Muito bom, cara. Muito bom. Você falou uma coisa um pouco antes disso que me chamou muito a atenção, não é? Meu foco principal não é o dinheiro. Meu foco principal é fazer um bom trabalho, porque, consequentemente, eu sei que o dinheiro vem. Só que aí é como se a gente tivesse planos de fundo, não é? Imagina que tem a primeira camada. Qual que é a primeira camada que você coloca aqui na sua frente? Putz, quero mais dinheiro, não é? Então, seu foco vai ser sempre no dinheiro. E se você quer mais dinheiro, você está focando na falta daquele que você não tem. E aí você fica, putz, eu quero mais dinheiro, e aí você fica fissurado naquilo. Lascou. O ser melhor tá aqui para trás, você não vai conseguir aplicar a energia para isso. Agora, se você muda a camada e coloca eu vou ser um bom profissional, eu vou fazer com excelência aquilo que me deram ou me confiaram para fazer, eu vou fazer o meu nome através do meu trabalho, cara, muda, porque isso daqui tá na frente e o dinheiro vai vir como consequência. O problema é que muita gente acaba ficando cega, utópica, e aí eu entendo que cada um é singular e tem a sua visão. Talvez alguém que esteja me escutando agora tá com, sei lá, aluguel atrasado, tá com desafios financeiros, problemas financeiros seríssimos. Eu até entendo e respeito, mas é muito mais inteligente e muito mais leve viver dessa forma, né? Quando a gente trabalha para ser bom naquilo que faz e entende que o reconhecimento ele vai vir em algum momento, porque você está se tornando uma referência, né? Sim, claro. Situações adversas, todo mundo tem a sua. Sim. Entendo que cada um tem o seu momento, mas você ser um bom profissional, você sempre fazer o seu melhor, é independente de empresa. Faça o seu melhor por você. Você vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre crescendo e vai estar se preparando também para outras empresas, se for o caso. Qualquer processo seletivo que você for fazer, você vai passar por uma prova técnica, você vai passar por um questionamento. E quanto mais você faz o seu trabalho com excelência, mais confiança você tem para fazer esses desafios também. Sim, muito bom. Cara, eu vou jogar fogo no parquinho agora. Pode? Manda ver. Você tem 35 anos, então você faz parte da geração X, certo? Perfeito. Eu também faço parte. Vamos tentar entender na visão do Alan o que ele vê de diferença da geração dele para a geração que tá vindo aí agora. Mas antes disso, deixa eu só colocar uma coisa aqui na mesa. O Flávio Augusto, que é um dos empreendedores que eu mais admiro e respeito, ele tem uma linha de pensamento que eu concordo. Ele fala assim: eu não acredito que exista um problema geracional. Existe, na realidade, um problema pessoal, porque ele fala, na minha geração tinha pessoas com problemas. Nas gerações vindouras também tem pessoas com problemas. Então não é um problema da geração, é um problema da pessoa. Porém, conforme a gente vai evoluindo como sociedade, a visão de mundo vai mudando. Cara, eu fui ter acesso
primeiro computador, assim, na vida, bicho, sei lá, eu já tinha, 12 anos, talvez, 10 anos, não lembro. A geração que nasceu em 2000 já nasceu com o celular na mão, praticamente, nasceu com a internet rodando ali, e são cenários diferentes. Logo, comportamentalmente falando, você tem públicos que são mais resilientes, outros que são menos. Uns que têm um pouco mais de camada e casca grossa para aguentar e suportar um pouco mais de pressão, outros não querem nem saber de pressão, porque você tá me ofendendo, isso daqui é muito agressivo e blá blá blá. Como que você vê essa diferença? Bom, toda geração tem o seu rótulo, digamos assim. Uhum. Quando eu comecei a programar, a frase que sempre se ouvia de programador é que se o usuário não sabe usar a minha aplicação é porque ele é burro. Hoje em dia, com toda foco na experiência dos usuários, ainda tem programador que pensa dessa forma, assim como tem quem pensa que criar novas experiências, melhorar a experiência do cliente é o foco também. Tudo muda, mas toda geração tem seu problema. Eu entendo que, concordo com a frase de que não é um problema geracional, é um problema de pessoas, independente de idade, independente de qualquer coisa. Uhum. Para mim, de novo, a questão do profissional é a pessoa que resolve problemas. É a pessoa que sabe usar as ferramentas dela, independente de área, para poder atingir um objetivo. Somos pagos para isso. O profissional é isso. Ele tem as ferramentas do dia para poder atingir um objetivo. O que eu tenho sentido é que algumas pessoas, por pressão da internet também, de gerar profissionais em 6 meses, de gerar profissionais em que todo o resultado vai ser muito rápido, as pessoas querem esse resultado muito rápido, porque alguém conseguiu o resultado com 13 anos. Uhum. Porque eu tenho 25 e ainda não consegui. Uhum. Eu uso muito de uma frase que é: não compara o seu momento com outras pessoas que estão em momentos diferentes. O seu resultado com pessoas que estão em momentos diferentes. Uhum. Eu falo que eu não gosto com algumas pessoas que trabalham comigo, não gosto de falar sobre quantos anos eu tenho de carreira, porque as pessoas vão querer comparar o resultado que eu tenho com o que elas estão tendo no momento. Uhum. E isso acontece muito. Pessoas com experiências, com jornadas diferentes, acabam querendo resultados muito rápidos. Uhum. É uma geração de ansiedade, porque a internet tem isso. Ela te dá resultados muito rápidos. A internet, cada vez mais rápida, ela te dá informação muito mais rápida. E a gente fica viciado nesses resultados, seja uma rede social que ele te dá resultados toda hora. Dopamina, né? Dopamina, exatamente. A gente fica viciado nisso e a gente sempre quer resultados rápidos. Mas a gente esquece do processo. O processo de aprendizado, de crescimento. E isso é independente de geração. Isso eu falo que não é idade, é maturidade. Nossa, muito bom. Então, a maturidade é o que faz a diferença do profissional hoje, independente de idade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm 23 anos, 24 anos e que têm uma mentalidade de pessoas que têm 40 anos e não têm. Porque elas amadureceram e têm consciência do que elas querem chegar. Elas têm consciência de que existe um processo. Querem encurtar esse caminho? Claro, isso é natural. Quem nunca ouviu da mãe que existem 2 caminhos para se aprender, seja pela dor ou pelo amor? Uhum. E essa geração, ela quer aprender muito rápido. Cabe a nós, de gerações anteriores, ou pessoas com mais experiência, encurtar esse caminho ensinando com amor.
para não deixar que elas cometam os mesmos erros que nós cometemos. Então, independente de geração, o importante para mim é a maturidade. Muito bom, cara, muito bom. Essa maturidade, ela preserva a gente para até mesmo em relação ao processo, né? A velocidade não, a velocidade quer fazer a gente queimar a etapa o tempo todo. E aí a gente olha e fala, mas o Alan já tem isso, mas o Alan já tem aquilo. Ok, mas qual que foi o processo que o Alan percorreu para poder chegar até lá? Mas beleza, o Alan é de uma outra época, poderia acelerar o meu processo. Tá, mas será que o seu processo ele tem que ser acelerado ou o seu processo ele tem que ser respeitado? Cara, todo mundo que entrou para a história, literalmente, se você olhar da religião ao esporte, a profissão, todo mundo, Alan, construiu uma plataforma muito sólida e muito segura antes de poder chegar no seu auge. Jordan foi assim, foram anos de muito treino. Jesus foi assim, foram pelo menos 18 anos, dos 12 quando ele aparece, depois some aos 30 quando ele começa o ministério, 18 anos para viver 3 anos e meio, não é? De auge. Cara, grandes empresários se prepararam pra caramba para poder desfrutar daquilo que eles vivem hoje. Só que aí que tá. Parece, e claro, eu me coloco muito no lugar, talvez se você tá passando por isso, quero acelerar meu processo, eu quero resultados mais rápidos. Eu me coloco muito nesse lugar porque, cara, você olha pro lado, o cara tá com um carro melhor, você olha pro outro, o outro recebeu um aumento e por aí vai. Só que, será que tem que ser jogado um jogo de curto prazo? Ou tem que ser jogado um jogo de longo prazo, cara? Esse é o ponto. O que você acha sobre isso? É interessante isso, né? Porque resultados... outra frase da antiga, né? Eu gosto de usar algumas referências. O que vem fácil, vai fácil. Sim. Resultado rápido, ele vai embora rápido? Talvez. Se a gente não se preparar, ele te coloca em um estado de comodidade. Eu quero muito um carro novo. Veio fácil. Eu vou me acomodar ali? Muito provavelmente. Porque eu já atingi o meu objetivo. Uhum. Então, preparar o processo te prepara para muitas outras coisas. Inclusive para falhas. Sim. O processo inclui falhas. Você vai errar. Você vai tentar de novo. O importante, né? É você ter pensamentos de futuro. Se você quer resultados rápidos, você não vai estar pensando no futuro. Você não vai estar pensando o que você quer daqui a 5, 10 anos. Como eu quero estar lá. O que eu estou fazendo para chegar bem lá. Então, resultados rápidos podem te mascarar e até te boicotar com relação ao seu futuro. Cara, isso vai muito de acordo com uma coisa que eu penso, que não tem como você crescer no bolso sem antes crescer na mente. Não tem jeito. Tem gente que quer acelerar, não, mas eu quero. Cara, é aquela frase, né? Antes de ter, você precisa ser. Não é? Você tem que crescer como pessoa, tem que crescer como profissional para poder, de fato, conquistar esse objetivo. Agora não. Vamos lá, vamos acelerar, fazer o mais rápido possível, velocidade e intensidade. Tá, mas isso daí tá levando ao quê, cara? Exato. Uma coisa que eu brigo muito com algumas pessoas que trabalham comigo é a falta de curiosidade. De não querer... Era uma coisa que eu tinha quando criança, quando eu comecei a me desenvolver, como as coisas funcionavam. Por trabalhar com programação, eu via sistemas de supermercado e olhava, olha, foi desenvolvido com essa linguagem, foi desenvolvido dessa forma. Uhum. Eu sempre tive muito essa curiosidade. E isso eu vejo falta em algumas pessoas. Em querer saber como as coisas funcionam, em se preparar realmente, em querer ser, em querer poder desenvolver algo parecido. Vou desenvolver um novo Instagram? Cara, interessante. Faz sentido? Como ele foi desenvolvido? Opa, aí sim entra na parte profissional. Como ele foi desenvolvido? Quais tecnologias foram usadas?
Essa curiosidade eu sinto falta. As pessoas, elas só querem fazer. Elas não querem saber o como. Não querem aprender. Por quê? Minha opinião é, se você sabe como foi desenvolvido um Instagram, como foi desenvolvido por baixo dos panos uma rede social, você consegue adaptar isso à sua realidade. Você consegue usar parte do que está ali para algo que você precisa. Eu fiz isso. Um sistema novo que entregamos, ele é parte da minha experiência que eu tive no meu primeiro emprego. Eu criei um sistema novo do zero, baseado em uma experiência que eu tive no meu primeiro emprego. Então, tudo que você aprende, o como, você vai usar em algum momento. Isso é ouro. Isso é ouro porque, de novo, uma mente que está focada no resultado não quer perder o tempo de experienciar uma coisa nova. Ah, não, mas eu vou perder tempo aqui. Não, cara, peraí, você não vai perder tempo. Você vai investir tempo para ganhar conhecimento. E embora que você não use aqui agora, mas lá na frente você vai usar. Cara, meu Deus do céu, quantas conversas às vezes eu tenho com uma pessoa e eu acabo utilizando ali para resolver o problema da pessoa, algo que eu vi, cara, em 2012, em 2015, quantas vezes, cara? Eu acabo trazendo soluções, por quê? Porque eu já vi uma coisa parecida antes. Então isso é um princípio básico, não é? E a gente estava numa reunião mais cedo, né? E foi falado sobre o tal do brio, né? Que falta ter brio em algumas pessoas para elas poderem funcionar bem na sua plenitude como profissional. E esse tal do brio é esse pingo de excelência. Cara, deixa eu aprender. Sabe aquela coisa de você vai no médico e aí você reclama que o médico não olha na tua cara, não quer saber nada sobre você e não te explica direito o que você tem, só te passa uma dipirona ou uma bezetacil ali para tomar. Mas pensa no contrário, quando você vai num médico que é atencioso, num médico que sabe daquilo que tá falando, passa credibilidade, passa confiança, você fala, cara, o cara sabe do que ele tá falando. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia na coluna recentemente e agora eu cheguei numa fase de construção muscular. O médico virou pra mim e falou assim, cara, eu preciso que você bata a meta de comer 160 gramas de proteína por dia. Cara, é muita coisa, Alan. Daqui, depois do podcast, eu tô com meu lanchinho ali. Tem mais 3 ovos pra eu comer daqui a pouco. Mas na hora que ele me falou os 160 gramas por dia, que é muita coisa, eu já abri o olho assim e falei, como assim, cara? Mas ele começou a me dar uma aula sobre o porquê que eu precisava consumir aquelas 160 gramas. Cara, sua coluna tá com uma hérnia aqui, tá com um problema ali. Então, se a gente colocar músculo desse jeito e o músculo entrar naquele formato... Cara, ele foi me dando uma aula do porquê que eu precisava daquilo. Como que eu não vou fazer uma coisa dessa, cara? É um profissional que me passou credibilidade. E aí, eu vejo que é um problema de insegurança. Quando uma pessoa tá dentro do contexto de trabalho dela, ela tá desleixada e tá bom, assim tá ótimo, tá confortável viver nesse desleixo. Parece que perdeu a vontade de trabalhar, né? A vontade de viver, cara. Sim, e de novo na questão da curiosidade, né? O seu médico ele só te disse isso porque você se propôs a ouvir. Total. Eu, particularmente, me causa alguma certa frustração você querer explicar ou querer ensinar algumas pessoas parte do seu trabalho ou parte do trabalho que ela precisa fazer e ela não ter a intenção, não ter a vontade de aprender. Isso é um problema. Isso é frustrante, porque, de novo, eu desenvolvi um produto baseado em algo que eu aprendi há 10, 15 anos atrás. Quer dizer que não existem soluções novas? Não. Quer dizer que eu consigo, com um exemplo que eu tive um tempo atrás, adaptar para a minha realidade atual. Linguagens totalmente diferentes, situações totalmente diferentes, mas eu tive a experiência lá atrás, soube como funcionava, eu não simplesmente fazia. Uhum. Eu realmente fiz o meu trabalho e sabia o porquê e como era feito.
essa curiosidade de saber o como, de querer ir atrás, correr atrás do como funciona, parte da excelência, mas pensando já também no futuro. Não é resultado imediato, é aprendizado, é processo. Muito bom, muito bom. Cara, olhando pra tua trajetória, tem alguma coisa que você faria diferente? Que hoje você olha e fala, cara, isso daqui com certeza mudaria. Eu gosto de pensar que eu só sou a pessoa que eu sou hoje por conta de todo o processo que eu tive, sejam os erros ou os acertos. Mas se fosse para pensar algo que me faria sofrer muito menos antes, eu investiria antes em comunicação. Foi algo que fez uma diferença muito grande na minha vida, na minha carreira, na minha vida acadêmica. Eu não me comunicar direito. Uhum. Eu não consegui expressar as minhas opiniões para algumas pessoas. Isso me fez muito mal em alguns momentos da minha carreira. E quando eu aprendi a me comunicar, a me posicionar, os resultados vieram de outras formas muito menos dolorosas. Então, se fosse para fazer algo diferente, seria aprender a me comunicar muito antes. Muito bom. Aliás, comunicação é uma habilidade talvez milionária para algumas pessoas, né? Não tem jeito, cara. Comunicação é tudo. Cara, tem uma coisa que eu mudaria. E quando a gente fala que mudaria, é aquela tal da humildade intelectual, né? Olhar, refletir e falar, isso daqui faz sentido alterar. Com certeza, eu deixaria as opções mais selecionadas. Sabe aquela coisa de você querer olhar pra tudo e pra todos? Ah, tem essa oportunidade aqui, mas tem aquilo ali também. E aí você se interessa por um monte de coisas e no final das contas você tá sendo muito generalista e não tá se escutando. Talvez tá vendendo o seu tempo por um pouco de dinheiro. Talvez tá perdido. Cara, quantas vezes, meu Deus do céu. Alan, eu lembro que, sei lá, com 20 anos de idade, 22 anos de idade, travesseiro vivia molhado. Meu Deus, o que é da minha carreira? O que é da minha vida? Pra onde que eu tô indo? Será que esse negócio faz sentido? E aí eu comecei a colocar, a partir dos meus 24 anos, colocar mais atenção naquelas coisas que faziam mais sentido. Eu ia por eliminação. Cara, isso daqui não, descarto, isso aqui não, sai da frente. Não, pô, sobrou 3. Entre os 3 eu vou precisar decidir. A gente estava falando no carro ainda há pouco que a etimologia da palavra decisão é de separação e cisão de corte. É uma decisão. Então, putz, entre 3 eu vou cortar isso daqui. Decidi, pronto. Sobrou 2. Agora eu vou testar os 2. E aquilo que fizer mais sentido eu vou por esse caminho. Cara, com certeza eu teria sofrido menos. E também eu teria ouvido mais as pessoas certas, cara. Boa. Uma frase que eu tenho usado recente, participei de um processo dentro de uma faculdade para seleção, e eu senti muito essa ansiedade de muitas pessoas e me vi no meu começo de carreira justamente nessa situação de abraçar o mundo. Sim. É uma decisão complicada, porque você não tem experiência na época. Eu não tinha experiência, não tinha vivência de mercado suficiente para tomar uma decisão de por onde eu vou seguir a minha carreira o resto da minha vida, até eu aprender que nada é pro resto da vida. São decisões momentâneas, são decisões que mudam a sua vida naquele momento, mas tudo bem errar. Exato. Tudo bem errar. Você tomar uma decisão e entender que você errou, você volta atrás, mas você não volta atrás do zero. Você volta com aprendizado. Eu errei aqui, eu vou voltar atrás, mas eu tenho aprendizado. Esse é o maior tesouro que eu acho que eu posso ter na minha vida, é aprendizado. Isso ninguém tira de você. Eu errei, eu voltei. Você vai ter muito mais velocidade para ir no caminho correto, porque você já aprendeu o que não fazer. Isso também é aprendizado. Muito bom, muito bom. Dentre todas as habilidades que você tem hoje, cara, se você tivesse que escolher só uma para seguir daqui para frente, qual que você levaria?
isso é difícil, escolher só um caminho, mas eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar um pouco do que eu vivi, justamente tentando encurtar o caminho que é o que tantas pessoas procuram. Eu gosto de ensinar. Mas, de novo, tudo se ensina. Se ensina tecnologia, se ensina uma linguagem, se ensina um idioma, mas vontade a gente não ensina. Isso. Anotou essa daí? Ó, cara, caminhando pro finalzinho. Se você tivesse a oportunidade de voltar no Alan de 16 anos e você só tivesse 1 minuto com esse cara, o que você diria pra ele? Siga seus instintos. Eu, de novo, digo que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me cerquei de pessoas boas, pessoas importantes, que para mim, que se fizeram importante durante toda a minha carreira, mas eu sempre fui muito intuitivo, sempre segui a minha vontade e nunca fiz algo que não me agradasse, que não fizesse parte do da minha personalidade. Isso eu não consigo fazer, me incomoda. Eu falo o que eu penso, claro, da forma correta, da forma mais correta, mas se voltasse para conversar com o meu eu do passado, era isso. Se expresse, se posicione, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Fantástico, fantástico. Quero te agradecer. É muito rico ter alguém... Cara, o que você tem de tempo de experiência na tua carreira é a idade da garotada que tá chegando agora no mercado. E isso é muito legal. Porque dá pra errar menos, não é? Dá pra errar menos. Eu tenho certeza que nesse episódio aqui você eventualmente pegou um ponto ou outro que esse ponto, se você prestar atenção nele e segui-lo, não é? Nessa pedra você não tropeça. Então, cara, quero te agradecer e fala pra mim, tem alguma rede social que a galera pode te encontrar? LinkedIn? Sim, todas as redes sociais, o meu nome é bem fácil de encontrar, né? Alan Gabi, G-A-B-Y, né? Alan com 2 L's, então é bem comum, bem fácil encontrar. Isso, vai lá na rede social dele e fala tchau Palmeiras, brincadeira, não vou falar tchau Palmeiras não, mas cara, obrigado, e eu quero te agradecer aqui também pela audiência. Faz um favor pra você mesmo, pega esse podcast e manda pra aquela pessoa que você tá pensando exatamente nesse momento, porque se foi bom pra você, vai fazer bem, vai ser bom pra outra pessoa também, então compartilha. Tem tanta informação ruim, notícia ruim sendo compartilhada, faz a diferença na vida de alguém. Fala, cara, eu vi esse podcast aqui, eu acredito que ele vai agregar valor pra você, tá bom? Manda lá pra todo mundo. Alan, mais uma vez, cara, obrigado demais, tá? Valeu e até o próximo episódio.